Olá, boa Boa noite. noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Que bom, prazer, viu? Prazer Obrigada. em ter aceitado o nosso convite. Imagina, vamos lá trocar figurinhas. Vocês treinam todos os dias? Praticamente todos os Todos dias. os dias. Todos os dias. A gente, né? Os filhos de vocês têm quantos anos? O meu faz. Eles têm entre 13 e 14 Ah, anos. a mesma idade, né? O meu é de 2012 também. Ah, conta um pouquinho pra gente, enquanto a Vivi não entra, sobre vocês. Como que você gosta de ser chamada? É Isney. Disney. Você gosta de É, ser chamada assim mesmo, tem apelido. meu nome é Isney, aí ninguém entende, eu falo que é o Disney sem o D, Isney. Disney. E aí vamos pra cima. Então, eu sou mãe do Pedro e do Vitor, né? Eles são atletas da natação. Tudo bom, Vivi? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada, viu, pelo Obrigada, ter feito o convite. obrigada a vocês. É, a natação entrou na nossa vida super por acaso, assim, né? Eu morava na Bahia, os meus filhos são baianos, tenho 3 filhos, tenho um de 18 e os gêmeos de 14, eles são gêmeos. E, e lá na Bahia a gente vivia na beira da praia mesmo, e eles aprenderam a nadar sozinhos, né? E eu me lembro, assim, quando eles eram pequenos, que eu falava assim, nossa, a criança aprende a nadar sozinha, igual andar de bicicleta, né? Então foi assim, eles tinham muito contato com a água. Aí na pandemia a gente teve que voltar para São Paulo, porque eu sou paulistana, meu marido também é, mas a gente morou 25 anos lá na Bahia, num lugar que chama Península de Maraú. E aí, quando na pandemia, aquela coisa, todo mundo encarcerado, né, sem poder fazer atividade física, aí eles tinham uma vida muito livre. Aí o ortopedista falou que o meu mais velho precisava fazer natação porque ele estava ficando corcunda. E aí eu falei assim, já que o mais velho vai, eu vou botar os meninos também. Eles tinham acho que 8 anos. E assim, eu lembro assim que, imagina, eles nunca tinham nada de piscina, eles nadavam no mar, na lagoa, cachoeira, era outra vida, né? Vivia descalço, bem na natureza. E a gente, eu lembro direito de quando eu levei eles para nadar, aquele cheiro de cloro, né? Aquele ambiente fechado, cheio de cloro. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com esses meninos? Eu vou matar eles no meio do cloro. Mas esses meninos saíram da água tão felizes que já fazia um tempo que tava sem fazer exercício e sem poder nadar, né? Aí de lá para cá, eu botei eles na natação, era 2 vezes por semana, mas com uma semana o técnico lá do clube do Espéria, aqui em São Paulo, né? Chamou eles para entrar no competitivo. Isso eles eram pré-mirim ainda, né? Falei, nossa, competitivo de natação, nunca nem imaginei. Falei, vamos, era 3 vezes por semana. Aí eles foram nadando, foram gostando, aquela piscina gigante, né? Eles eram pequenos, 25 metros, né? Funda. E foram se desafiando. E chegou a primeira competição. Era uma maratona aquática, né? Do Circuito Paulista, lá na Represa Billings. Água escura, né? No meio da mata, assim. E aí eu lembro, assim, que me impactou a gente chegando, assim, naquela primeira maratona. Eles iam nadar 300 metros na represa. E eles muito pequenos, acho que eles tinham 8 anos ainda. Aí eles pegaram, assim como eu já vi da natureza, aí eu vi um monte de criança chorando, porque o tempo estava nublado, frio, água escura, não querendo entrar, e eles tum, 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 pegaram, entraram. Falei, legal, nadaram, vambora, né? Daí a técnica falou assim, não, vocês vão ter que ficar que alguém pegou pódio. Eu falei, como assim pegou pódio, né? E aí o Vitor tinha pego o terceiro lugar mesmo na categoria dele, era um circuito paulista, né? Aí dali foi, né? Aí eles começaram a nadar, aí a gente saiu de São Paulo, veio morar em Barueri, que é perto, né? Grande São Paulo. E aí não tinha clube, não tinha clube. Ai, meu Deus, o que a gente faz? Aí eles ficaram 6 meses sem nadar. Aí logo, com a graça de Deus, a gente encontrou o SESI aqui em Osasco. E aí eles começaram a nadar lá, eles ainda eram também mirinzinho ainda. E aí foi, de lá pra cá, foram crescendo nesse mundo na natação, né? E aí eu, imagina, nunca sonhei ter filho atleta, muito menos de natação de piscina, né? Aí a gente começa toda uma pesquisa, né? De ir atrás, o que é isso? Eles muito pequenos, né? Começaram com 3 vezes por semana, depois começou a nadar todo dia, de segunda a sexta, 2 horas, aí fazia 4.000 metros por dia, 3.000 metros, aí vai pra competição, aí aquela loucura toda, né, de competição. Aí a gente foi se desenvolvendo, e eles também, aí eles foram gostando bastante, e aí eles foram nadando bem, hoje eles têm um destaque dentro do clube, é, no estado de São Paulo, e também são finalistas do brasileiro, né? Eles estão entre os Nossa, 8 melhores, assim, do Brasil. Então, assim, e aí foi essa jornada aí, que já foi em 2021 que eles entraram, 2022 que eles entraram no SESI, né? Já vai fazer 4 anos, né? nossa, Caraca, que É... legal. Hã? não tinha ninguém na família aqui pra te. Não, nada de esporte, nada de natação, Porque pelo normalmente, contrário. assim, sempre tem alguém na família que influencia ou tem alguma coisa. Vocês saem Não. da cabeça assim mesmo num universo totalmente novo. Eles tinham vontade de ser jogador de futebol. Aí quando a gente chegou em São Paulo, que tinha um primo que jogava, aí eles gostam de jogar bola, eles gostam de jogar até hoje, né? Mas aí eu vi assim, e o fulano lesionou, vai ficar 3 meses parado. Aí eu ia pesquisar como era o mundo do futebol, falei, meu Deus, não, vamos continuar na natação. Aí você vai estudar o esporte, aí você vê, né, que você fazendo as coisas certinhas, assim, depende de você, então não tem o outro vai vir e vai te quebrar, né? Então, Eu queria, eu queria até perguntar para você, né, que nós somos as aham, mães no futebol. E como certo. que é essa dinâmica da natação, assim, a questão de
de disputa, assim, de concorrência, assim, porque no futebol a gente sabe quanto difícil é, óbvio que cada esporte tem, mas como que é essa dinâmica da natação, de dispensa, não dispensa, como que funciona? Então, Seletivas? tem várias, assim, depende muito do clube. Acho que é menos, talvez, do que o futebol, que tem muito mais gente querendo ser jogador de futebol do que nadador. Então, Nadador, assim, eu nunca descobri assim, eu não sou nadador porque não tem onde nadar. Agora, o que tem, assim, são as coisas internas. Então, por exemplo, assim, você começa como nadador. Aí, depois você vai ser um afiliado. E aí, depois que você vai ser federado, você tem que ter os índices para você ir crescendo umas dentro, né? etapas. Nas etapas. E cada clube tem o seu critério. Por exemplo, hoje eles nadam no SESI Osasco. O SESI é um clube gigante. É um dos maiores, é o maior de São Paulo e um dos maiores do Brasil. São mais, sei lá, de nadador. Eles fazem as ligas estaduais, são 500 atletas nadadores, né? Que você pega de 11 anos até 16 anos, né? E dentro da categoria deles, acho que na idade deles deve ter uns 150 no SESI inteiro. Então, dentro do próprio clube, tem a peneira do clube para você poder ir para a seleção do SESI infantil. Entendi. Então, o ano passado, né, que eles eram infantil 1, como que funcionava? Tinha o índice interno, que era um índice assim, a gente até brincava assim, né, que pega o índice olímpico, mas pega o índice do SESI, né, para poder ir para a seleção. Então, no primeiro semestre foi uma luta para chegar no índice. Aí conseguiram o índice, os dois foram para a seleção, que são 25 atletas. Aí não interessa se é homem, mulher, e infantil 1 e infantil 2. Tem 25 vagas para infantil. Teoricamente, infantil 2 é mais forte que infantil 1, porque na natação o ano de diferença é mais força, é muita diferença. Então, sempre vai mais infantil 2 do que infantil 1. E eles conseguiram. Então, assim, cada clube tem uma política, né? Eu sei de outros clubes que tem assim, você tem os índices se você tem um tal índice, o clube paga a passagem, mas não paga a hospedagem. Ou o clube tem um índice mais forte, aí o clube paga tudo. Então, depende cada caso tem um caso, né? O SESI, ele é um clube que, quando vai viajar com a seleção, paga tudo. Hospedagem, ônibus, a alimentação, a inscrição do atleta, né? Nos regionais e nos campeonatos estaduais e brasileiro. Mas ele tem um índice forte, porque só leva 25 atletas, né? Já no segundo semestre, que mudou, né? Aí vai treinando durante o ano, vai melhorando. O seu filho melhora, mas todo mundo melhora, entendeu? Não é que só o seu filho vai melhorar. Já no segundo semestre, para poder ir para a seleção, não adiantava ter um índice brasileiro, tinha que ter 3 índices brasileiros. Então, a gente ralou mais para conseguir os índices, né? Então, e você rala em dobro, né? Que são 2. São 2. São 2, e quando um pega, o outro não pega. Então. O começo foi sofrido, porque eles eram muito pequenos e eles nadavam tudo igual. Então, assim, até o ano passado tinha muita prova que era assim, um raia-raia, né? Nadando junto. E ali eu tenho um dilema, assim, eu falo assim, que eu vou torcer sempre para quem tá atrás. Então, às vezes eu dou umas gritadas assim para o menino que tá, o filho que tá mais atrás, né? E aí eles nadavam muito igual. Agora, eles já estão cada um se destacando, um gosta mais de fundo. Até tinha uma pergunta lá, né, que a gente fez a caixinha de pergunta, uma mãe querendo saber como que é o temperamento e como que faz. Então, assim, por exemplo, o temperamento, eles são gêmeos, mas são diferentes. O temperamento de um tá levando ele mais para nadar fundo, ritmo, resistência. O outro que é mais assim, tá indo mais para 200 medley, 400 medley, prova de meio fundo, velocidade, né? Então, agora, o ano passado, no brasileiro, o último que teve o brasileiro, eles nadaram 2 provas iguais e 2 diferentes cada um. Então, foram 6 provas, né, que eu tinha que ficar assistindo. Aí você organiza um cronograma para assistir de todo mundo, aí balizamento, aí suplemento. É uma loucura, assim, mas Oi? Treinam junto, é o mesmo horário, tudo. Não, aí tudo junto. Não, eu tenho mães lá no SESI que têm filhos em categorias diferentes, realmente é puxado. Porque eles entram, eles têm que estar lá 3 horas e ficam até às 7, né? Mas tem que estar lá das 2 às 7, porque o filho entra mais cedo, né? E também já, quando muda a categoria, então um era petis, o outro era infantil. Então, são 2 paulistas diferentes, 2 brasileiros diferentes, né? Então, quem tem filhos assim, de idade diferente, é difícil. O jogo é mais árduo, assim, né? E acho que é que nem no futebol, porque no futebol não sei se é por idade ou tem, assim, de 12 a 14. Ou é que a gente... Travou, né? A gente tá travando. Voltou. No futebol é isso, é por idade, por ano, né? Ano de nascimento. Né? Até o clubes diferentes. São subs, né? Mas, por exemplo, na natação, quem tem 12 anos vai nadar com todo mundo que tem 12 anos. Aí depois é infantil 1, aí infantil 2, petis 2, né? Depois infantil 1 é 13 anos, depois é 14 anos.
No Com futebol vocês é mais também é ano assim? de nascimento, também assim, mas é ano de nascimento. Então, tempo nasceu 2012, independente se faz no começo ou no fim, é o ano de que você nasceu. Ah, entendi. Porque, por exemplo, já nos jogos escolares já é sub-14, então você pega 12, 13, 14, depois é sub-16, aí você pega 15 e 16 na natação. Os jogos Ah, escolares, não sei se no futebol também. futsal é assim, futsal é. Aí Ah, ele tem um ano ruim e um ano bom. esse ano, o É. nosso ano é um ano bom, né? Nos jogos escolares, eu falo que a gente vai ser ponta de lança, assim, né? Então, aí Uhum. se não der certo esse ano só, quando fizer 16, né? Que é o do sub-16. Mas E eu queria saber da personalidade deles, assim, como, né, são gêmeos, mas personalidade deles no esporte, como eles lidam? Um lida melhor, o outro não, um é mais competitivo, o outro não, como que é Eu essa sinto assim questão por ser que gêmeo? eles são temperamentos diferentes, né? Um tem mais assim, eu chamo que tem mais sangue nos olhos, né? O outro é mais tranquilo. Os dois são tranquilos. Eu falei que Uhum. acho que eles tomaram muita água de coco na Bahia e eles são tranquilos demais. O técnico até falou, eles são muito tranquilos, precisa botar uma energia assim. Mas um gosta, fica mais chateado, o outro fica é, lida mais tranquilo, né? Quando não alcança. A natação, ela é muito. Gente, é milésimo, é centésimos, é segundo, assim, sabe? É uma esticada de mão, o cara chega na frente. Então, você tem que ter uma percepção de time, que eu acho que eles vão amadurecendo. Acho que eles só vão entender isso porque eles têm 13, fizeram 14 agora, né? Então, essa percepção vai crescendo, né? Tipo assim, o cara ganhou 2 centésimos. O que é 2 centésimos? O que é um segundo, né? Um Sim. já foi, né? Um centésimo e às vezes até milésimos, né? Então, é interessante de eles perceber, eles entendendo esse lidar com o tempo, né? Putz, por que que eu não estiquei mais o braço? Por que que eu não bati um pouco mais a perna, né? Porque as diferenças são poucas, né? Você pega do primeiro ao quinto, que eles estão sempre nessa fase, assim, né? Não dá um segundo de diferença, dois. Às vezes dá muito, dependendo da prova, né? Que quando a prova é longa, mas mesmo assim. E cada um vai lidando com o seu jeito, né? A gente tem acompanhamento, né? Psicológico, para traçar meta, entender o que deu certo, o que não deu certo. Acho que é o combo completo que nem vocês, né? Nutrição, médico e mas psicólogo. a Disney ou não é vocês que proporcionam para eles? Não, o clube ele dá o nutricionista, eles fazem musculação e físico lá no clube também. Às vezes precisa de ortopedista, eles também, meus filhos já passaram em consulta, mas o psicólogo, a médica do esporte, que acompanha a pediatra, né, já acompanha faz tempo, é mais por fora, né? É, pai, Hã? é patrocínio. Hoje até perguntaram assim, hoje eu juntei lá com outras mesas, eu nunca tinha pensado assim de fazer as contas, porque a gente achar o clube, né, investe Uhum. bastante nos atletas, mas é pesado assim também, né? A gente tava falando assim que no ano, acho que um atleta de natação, que nem os meninos são, da categoria assim, dá uns 2 mil por mês, assim. Sem contar a alimentação, que come mais, isso de suplemento, de material, de equipamento, de médico, né, de acompanhamento médico. Então é um investimento, né? Como é vocês no futebol? Também é essa loucura, assim, de investir? Acho que né? Os patrocínios é a mesma coisa. É. Eu acho que pelo futebol ser o país, né, o Brasil ser o país do futebol e tal, então hoje tem alguns meninos que já têm alguns empresários, alguns patrocínios, eu acho que ainda tem um pouquinho a visibilidade por ser maior, talvez seja, a gente tem um pouquinho mais essa questão de investimento de fora do É, que da natação, acho que a natação é. talvez sofre um pouquinho mais com isso, né? A natação, eu falo que a gente está passando um período de. Não tem nenhum destaque assim, brasileiro, está despontando o Caribé, talvez na próxima Olimpíada. Então, assim, ninguém quer ser nadador, né? E ainda fica nessas questões assim, é Uhum, difícil. E quando a gente fala assim, que meu filho é nadador, é difícil, por exemplo, falar que meu filho é jogador de futebol, você já imagina o que é, né? Agora, meu filho nada, acho que é uhum, aulinha de natação, e não é, né? é verdade. É uma vida puxada, né? Eles É, nadam. A média deles é 8.000 metros por dia, nossa. assim, de segunda a Uhum. sábado, né? No Quantas mínimo. horas eles treinam por dia? Hoje eles entraram na piscina 3h30 e saiu 6h30. Hoje é dia de longão e de dobra, né? Dentro da piscina. Então, tem dia que eles fazem mais, tem dias que eles saem uma hora mais cedo, aí vai pro físico. Mas eu deixo eles no clube 3 horas e a gente sai do clube às 7 horas. Então, eles estão Nossa, em bem atividade. puxado. E sábado eles nadam também. E quando tá perto de competição é de domingo a domingo, dependendo, assim. Aí tem as Nossa, fases dos treinos, né? Que daí agora que eles chamam que é a base, né? Então eles voltaram de férias, aí começou mais devagar, mas o técnico já avisou ontem que agora vai começar a puxar mais, para eles, né, treinarem mais, nadarem mais quilômetros, né? Voltarem Dentro a da. ganhar mais espaço, né? Fica bastante tempo parado e aí agora tem que voltar e eles começam. Aí vai voltando, eles tiveram 5 semanas, né, de férias, dentre o último campeonato, aí teve mais 2 semanas até voltar a nadar, né? E aqui em casa a gente deixa, eu falo que é férias ativas, né? Eles foram fazer aula de tênis, foram jogar bola,
andar de bicicleta, para não perder o físico. Ah, vai nadar de brincadeira, né? Sim. Assim, mas sente, né? Mas ontem mesmo um deles falou assim que agora já tô me sentindo bem, já tô voltando à minha performance quando eu parei, né? E foram 2 semanas, né? Então achei interessante essa consciência dele, né? De ele mesmo perceber que em 2 semanas voltou. E é E legal agora, porque a gente até colocou uma reportagem sobre isso, a questão de parar nas férias ou não, né? Aí tinha um educador físico falando que não pode parar nas férias. Mas a gente tava falando assim, que E é uma loucura, né? mas aí o pessoal falou, criança é mais complicado, mas é essa sugestão que as mães falaram, que é legal, que é o filho não para, ele muda o esporte, ele faz isso, que eu fiz e com ele eles, eu botei na aula de tênis, um professor aqui do prédio, aí 2 vezes por semana, e hoje eles me chamam, porque eu gosto de jogar tênis, né? Eu falei, eu preciso achar um filho que seja meu companheiro no tênis. Aí eu falei, vamos pro tênis nas férias. E aí eles O Davi curtiram, foi foi pro legal. futevôlei. Hã? O Ah, foi Davi pro. foi pro Oi. futevôlei, ficou batendo bola lá nas redes, fazendo... aí não para. Aham. E o seu mais velho não quis saber daí. Não. E o meu mais velho tinha porte e tudo, ele foi, mas ele não gosta de competir. Ele nadou uma maratona, outra, mas agora não quer saber mais, não. Né? Ele tá E aí, em outra. faz a forte ou não? Porque, ele faz musculação e também começou a fazer tênis, né? Mas mais para cuidar do corpo, assim, faz esteira, mas nada de esporte. Nada de alto E, rendimento. não, de rendimento não. Nem eu imaginava que um dia eu ia ter 2 filhos assim, né? Que ia treinar muito. E é uma loucura, né? Que nem vocês também treinam tudo isso? Ou é menos tempo? O Luiz, Tem pelo menos, a questão de 1h30, 2 horas que eles treinam no Mas clube. aí, no Mas de clube, mas aí goleiro tá. não é E não. musculação, tem que fazer também, né? Fortalecimento. Pra- O meu, na verdade, acho que vai começar esse ano a fazer essa parte da musculação, do fortalecimento. É. O teu tem 13 anos. O Davi treina mais, porque ele tem treinos específicos para goleiro. Então ele tem uma Ah, hora e meia de treino só de goleiro em um lugar. Aí depois ele faz o treino que todos os meninos fazem, que aí é com o coletivo com o time, né? aham. Então ele treina mais horas. Tem dia que ele tem 3 treinos. Então ele começa a treinar às 2 e chega de volta em casa 8, 9 da noite. Na natação tem esse também, assim, eu conheço muitas famílias que têm personal swim, né? Então, além de nadar no clube, ainda faz a aula particular para correção, porque é muito detalhe, né? Assim, se você quer Sim, uma performance, o jeito de você nadar, enfiar a mão na água, se o dedo tá aberto, fechado, como você bate o pé, tudo isso influencia, né? Na... Legal que tem um personal para isso também. Eu nunca tinha imaginado que a Tem, natação tem um tem, personal para que isso. tem. interessante. E tem gente que faz, eu conheço bastante pessoas que fazem. É difícil encaixar na rotina, né? É. Mas tem gente que faz de sábado, o fortalecimento físico também muita gente faz, porque, por exemplo, assim, um dos gêmeos em 2023 teve bursite no ombro por causa do esforço repetitivo, usavam o palmar, aí foi uma luta, assim, para curar, né? Então, assim, é super importante o fortalecimento. Apesar de você estar na água, não pode ter lesão, né? Ó, Isnei, a Gláucia tá perguntando aqui qual é a expectativa dos meninos para esse ano. Esse ano é pódio brasileiro, né? Eles ficaram entre os 5 melhores e tem jogos escolares também, que eu acho que vai ser bem legal, que o Brasil tá melhorando a cada ano, né? E se destacar, né? quando E você eles fala em também, jogos escolares, a escola que eles estudam, então, tem esse tipo de esporte dentro do colégio, ou não? não, é assim, os jogos escolares é do governo federal, que tem é igual na natação, só que em vez de ser a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos que cuida, é a CBDE, que é a Confederação Brasileira dos Jogos Escolares. E tem todas as modalidades, também acho que deve ter futebol. Tem ginástica rítmica, tem lutas, é uma coisa maior zona assim. Então você também quem é de São Paulo vai ter o regional dos Jogos Escolares de São Paulo. Aí beleza, aí você ganhou lá o primeiro lugar, só vai quem é primeiro lugar. Aí você vai para a seleção paulista, aí você vai disputar os jogos estaduais. Aí beleza, ganhou, você vai para a seleção brasileira. Aí vai para os jogos escolares do Brasil, estado contra estado. Aí, desses estado contra estado, os melhores que ganham lá, tem as pontuações, aí vai para a seleção brasileira dos jogos escolares. O ano passado eles foram para o Paraguai, nadar o Olha que sul-americano. legal. E aí, pelos jogos escolares. Mas E em eles paralelo, estudam no SESI também? não, aí você pode ir de qualquer escola, você tem que estar matriculado numa escola. Ah, Independente se a tá. escola tem o esporte ou não, E aí Ah, você. entendi. ele foi para Mas eles não estudam no SESI, então. Não, eles estudam numa escola normal aqui perto de casa. E Eu aí, falo isso porque eu joguei jogos escolares na minha época de escola e eu nem sabia que existia o aquático, porque normalmente a gente se inscrevia para o handebol, para o vôlei, para jogar o não, tem estadual, o tá? aquático. Mas eu não Tem a sabia que natação, englobava tem aquático. aquela polo aquático e a ginástica, aquela rítmica dentro da água, né? Esqueci o nome agora. Nada assim, não é sincronizado, não é? Acho que Não, é. é? eu acho que é assim, na do É.
né? É muito chique, né? As meninas É, estão muito chique, gente. né? A São. maquiagem que eu vi um vídeo esses dias de como que elas fazem pro cabelo, sabe? Assim, o coque, de como A é feito o coque, as é, gelatinas que colocam, os gelatina. negócios que não sei o quê, e a maquiagem perfeita, intacta. Até o sorriso fica igual. Eu falo, gente, parece um montinho de robozinho assim, ó. E é uma graça, é lindo. É. O do E, colégio do meu e é filho, um esporte também que tá, assim, que é aquático e tá se destacando é a maratona aquática, né, no Brasil. Então, hoje em dia, dentro da natação, isso foi legal também que eu descobri, né, que dentro da natação você tem a piscina e também tem a maratona, né, que dá para muitos nadadores chegando a uma certa idade também opta por nadar no mar, né, ou no mar, no a gente rio e tem uma medalhista, não teve, da maratona? tem a Marcela, Ana Marcela, Né? e tem uns rapazes também que ficam entre os 10 melhores do mundo, tem a Viviane também que já ganhou, então, e tá crescendo. Eu E sinto a assim, Olimpíada é um momento tão importante, né? Que nem você falou. Que tomara que é o Brasil, porque aí volta investimentos, né? O pessoal olha, né, o futebol não tem tanta visibilidade. Como tá a expectativa aí pra então, Olimpíada? tem uns nomes bacanas, assim, né? Eles, tem o Caribé, tem a Baldutini, tem uns antigos que estão voltando a nadar agora de novo, que também estão querendo vaga olímpica. Então, eu acho assim, o Uhum, Caio Pupontes, pode ser que dê bom, assim, que ainda tem 2 anos, né? uhum. Mas vai ser um ou outro, assim, que vai, mas não tem, assim, uma equipe forte, né? Que nem uma E eles, E seleção. mundial de natação é a partir de que idade? Assim, eu é só O Mundial, você tem que pegar o índice do Mundial. Geralmente, independente. depende. Mas é muito Uhum. difícil ir de 14 anos, 15 anos. Acho que a partir dos 16 anos já pode ser que E é de consiga, né? Se a dois em pessoa for dois ou fora da quatro? curva, é de 2 em 2. 2 em 2 anos. É que tem Ah, assim, legal. tem Mundial de piscina longa e Mundial de piscina curta. Então, acaba revezando, né? Você acaba tendo. Uhum. Porque na natação a gente tem campeonatos de piscina longa e campeonatos de piscina curta. Piscina longa é aquela de 50 metros, que é a piscina olímpica, Uhum. e a curta é de 25 metros, que é a semiolímpica. Então, por exemplo, o Campeonato Paulista, a gente tem, no primeiro semestre é em piscina de 50 metros, no segundo semestre é de piscina de 25 metros. A gente tem regionais em piscina de 50 e piscina de 25. Os brasileiros não, são todos em piscina de 50 metros, a não ser que tenha alguma seletiva para o Mundial de piscina curta, né? e Agora, para as quando, Ah, Olimpíadas é piscina de 50. e quando você fala em Olimpíadas, assim, o Vitor, o Pedro, eles vislumbram participar de alguma? Qual delas? Daqui quantos anos? Porque eu vejo na ginástica, né? Quando fala bastante assim, você vai ver as entrevistas, as meninas falam assim, é promessa para pra Olimpíadas de 2032, Então, é de 2032 para frente. é de 2032, então, porque É, estão treinando já pensando em é, 2032 mesmo, sim, né? porque 2028 com 16 anos, não, Não acho que pega. não muito pega, não. difícil, né? Não. Entendi. Era isso que eu ia perguntar, porque eles vislumbram esse, olha que loucura, né? 32 é daqui muito tempo ainda, né? E a Tem gente muito treina, tempo. treina, Eu nem olho, porque senão eu até desisto. Assim, mas 8 anos, 10 anos. Então, Muita assim, coisa, né? uma coisa que a gente. Eu falo sempre assim: a gente vai viver o dia a dia, curtir a jornada, aprender, dar o melhor que tem para fazer durante essa jornada. Já que a gente se propôs a fazer, tentar fazer o melhor, todo mundo, tanto eles quanto a família abraçou isso, né? Eu, meu marido. Então, assim. Leva para campeonato, leva para treinar, vai descobrir o que tem de melhor. Por exemplo, em 2023, a técnica chegou e falou assim: ó, eu não sei o que tá acontecendo, que eles não estão rendendo, não estão rendendo. Aí quando eu fui ver, tava faltando arroz e feijão no prato. Quando eu ia imaginar, tava faltando, ele já come um monte, ainda tava faltando comida, né? Então, assim, essa Ah, parte da nutrição é uma coisa assim maluca, que, né? de tudo, foi o que mais me impressionou, assim. Falei, gente, hoje mesmo eu pesei o prato, eles tiveram que comer meio quilo de macarrão. Eu falei, gente, não, eu falei, vou ter que comprar aqueles pratos de buffet, sabe? De aquilo, que é meio redondinho assim, porque não tá ali mais, né? No prato. E algum nadador famoso falando quanto ele comia e era uma coisa surreal, né? Então, Surreal. isso tem que repor tudo isso mesmo, tem que comer. Tem que É por conta, repor. tem a ver com a questão da densidade da água, de quanto se perde de caloria por conta do corpo estar imerso ou não? Sim, quando você fala com o nutricionista, ele É diferente, né, o por cálculo? exemplo, assim, você correr 10 quilômetros é diferente de você nadar 10 quilômetros. Você gasta Sim, muito mais energia do que só correndo. Então, assim, a quantidade calórica é e a absurdo. gente já junta assim que a fase que eles estão já é uma fase que precisa de caloria porque eles estão crescendo. Então, assim, Sim. se você bobeia e não cuida direito, vai faltar para o crescimento, né? Isso eles falam muito, todo nutricionista, com todos os mais velhos que a gente conversa, assim, e tem que ser, e é naquilo. E aí você fala assim, nossa, mais carboidrato, mais comida. E a gente vai no oposto, né? Você quer Faz comer um pacote pouco. de macarrão para cada um. Não, e você quer É, comer pouco. Então, assim, como fica você comendo pouco, seus filhos comendo muito, aí eles acabam vendo, aí você tem que comer mais devagar para dar tempo de comer junto com eles, assim, não é fácil.
Isso. Você faz batata frita, aí você quer comer, você não pode. É tipo isso, entendeu? A última vez que a gente foi no nutricionista, que ele falou, não, pode comprar biscoito recheado, pode comprar não sei o quê. Na semana de campeonato pode tudo. Eu falei, gente, não. Porque é muita caloria. E falta mesmo. E o ano passado foi muito interessante, porque no começo do ano, até você voltar da série, se adaptar, mudou de categoria, né? O ano passado era outro treinador, outra categoria, já era mais sério, aí nadava mais. E aí eu fui percebendo assim, tipo, durante o campeonato, que geralmente dura entre preparação, uns 5 dias, cara, acabava o campeonato, eu caía doente. Eu falava, gente, não é possível, né? Mas porque usa tudo, e aí a imunidade baixa, e aí, enfim, ainda junta que é inverno, né? Então eu falei, não, no segundo semestre não vai ter isso, não. Aí, cara, aí eu media tudo, fazia tudo certinho, tudo que tinha que fazer. Aí eles passaram o campeonato brasileiro, porque e é sempre assim, paulista, e logo em seguida vem o brasileiro, né? Não tem um espaço grande. Então você já tá você dá tudo no paulista, aí tem mais uns dias e vai pro brasileiro, você vai ter que dar tudo também, né? Então eu falei, não, vamos fazer. Aí já fui percebendo que realmente faz sentido cuidar do sono e da nutrição, e aí passou. O brasileiro, ninguém caiu, assim, Não senti. ficaram bem, não sentiu na Pra imunidade quem é nada. atleta, né? Agora, Isley, falando como mãe de atleta, como que você se define como mãe de atleta? Você é aquela só Eu que sou cuida empolgada. certinho, é Tem que empolgada da gritar. Eu torcida, sou você grita? empolgada, eu Como que grito torce muito. quando é natação? Como que a mãe torce? Fica gritando lá, né? E pior que você pode perguntar para todos. É unânime, ninguém escuta ninguém gritando na arquibancada, mas não tem jeito. Mas você pode perguntar para qualquer nadador, se escuta o pai gritando, a mãe gritando, alguém gritando, eles não escutam nada. Só o técnico que dá os assobios lá, sei lá, que eles entendem. E os sinais, né, que eles fazem. Mas pai e mãe não, mas a gente grita, não tem jeito. Imagina, tá lá e Aí vai ver. Aí você vai lá e vai Mas é vendo. bom Ai, pra que eles, falta, o né? outro tá vindo lá na outra raia. Ele Mas, tá muito. ó, é bom pra eles. O pai e a mãe não pode atrapalhar. Não tem como outras mulheres. Diferente do Porque no futebol, é verdade. Porque vocês têm isso, futebol, né? o pai deu um grito um pouquinho mais alto, Já atrapalha. o atleta vai lá e olha e fica, né? É. O juiz expulsa, dependendo da situação, na quadra, se tá atrapalhando Não, lá não muito. tem isso não, assim, você grita mesmo e as mães ficam gritando. Dependendo das provas, é muito legal, assim, quando você vai em final de campeonato, né, principalmente o Campeonato Brasileiro, você tem as eliminatórias de manhã, então eles vão nadar lá os 400 metros, 100 metros, nada de manhã, e os 8 melhores nadam a final à noite. Então, os 8 melhores do Brasil estão nadando a final ali. Meu, você fica louca, Nossa, entendeu? E é todo mundo muito pertinho, aí muito você, meu, certo. aí E você em dobro, né? De novo, um tá, que nem você falou, um tá é, vindo, outro vai. é, É tudo eu já E tive. você como... Pode terminar. Não, no Campeonato Paulista que teve em novembro, eles nadaram a mesma prova, a final, assim, e um tava numa raia, um tava na raia 7, outro tava na raia 2. Aí eu ficava assim, ó, que nem uma louca, indo e vindo, vai, Pedro! Porque era prova longa, né, de 800 metros, aí demora mais. Aí ela na outra raia, vai, Vitor, vai, não sei o quê. E eles falam que não escuta nada, mas eu tô lá, pelo menos eu me desestresso. E você como mãe de dois, né? Dentro do mesmo esporte, da mesma categoria, né, são tudo. Como que você lida com a reação deles? Porque você falou que um entende mais quando perde ou quando não tem o alcance que ele desejou, o outro fica mais burocochô. Como que você fica, assim? Por exemplo, que a gente conhece mães de gêmeos de futebol, de vários lugares que falam assim, um comemora, o outro comemora, um faz não sei o quê, e o que a mãe faz? A mãe fica quieta, né? E só vai lá, dá o suplemento. Quer uma massagem? Não, não me encosta, não fala comigo agora. E você tem que entender, né? Mas eu não abro mão de ter que tomar o suplemento pós. Vai ter que tomar, ganhando ou perdendo, vai ter que ir lá fazer, porque repor. Mas eles são muito assim, eles ressignificam muito rápido. E na natação é isso. Não é que você acabou um jogo, você só vai ter outro jogo. Não. Eles nadam, às vezes, no Campeonato Paulista, 2 provas de manhã e 2 provas da tarde. Então você tem que ressignificar muito rápido. Porque nadou 200 metros, daqui 2 horas vai nadar os 400. Então, Não você dá não pode tempo de ficar. ficar chateado. Não, Não. e é isso que eles têm que aprender. Passou uma prova, vai para outra. Esquece essa, né? O técnico fala, o psicólogo fala, não, agora é a próxima, entendeu? Então já viu que tem errado nessa, para ir para a próxima e fazer certo. Então não dá muito tempo disso, assim, né? No brasileiro, um pouco mais, porque é uma prova por dia, às vezes 2, mas aí tem a final à noite, né? Então, eles vão assim, e vai vendo. E vai vendo os erros e na próxima vai crescendo. O legal que eu acho, assim, é que os meninos, desde quando eles começaram, eles vêm numa escadinha, né? Então eles estão melhorando. Não chegou onde queria, mas está melhorando. O que não pode é regredir. Aí quando regride, aí o bicho pega, entendeu? Tipo assim, eu tinha, sei lá, 2 minutos e aí sobe para 2 minutos e 10. Na mesma prova, aí não faz sentido, né? Então, aí sim, aí você conversa mais sério, fala por que aconteceu isso, por que não andou direito. E aí vai, mas E geralmente eles estão eles são sempre muito melhorando. parceiros, Isley, um do outro, assim? O que você
Por mais que queiram, Não, eles estão competindo um com o outro também, né? meu Dá marido até tempo fala de que um é o brigar? rabo do outro, sabe? Dá tempo de brigar? Ah, ele se inferniza, como todo irmão, né? Às vezes tem que ter uma paciência, assim. E toda vez eles ficam falando, porque eu nadei melhor, porque você ficou atrás, Ai, porque não sei o que, gente, isso tem bastante. É. Eu De treino. imagino. Hoje no carro eles eram isso falando já é isso. puxado com um amigo, imagina com o irmão. Porque às vezes eles ficam putos quando um amigo, um colega que tá, ou tá no outro time, né? Aí o outro time ganha, e aí tiram sarro de você, e aí. Imagina você levar isso pra casa. Pra casa. E fica no carro, todo dia eles vêm falando, hoje eu te amassei, hoje você ficou atrás. E aí eu deixo, né? Mas quando a coisa pega, eu falo, agora chega, vamos mudar de assunto. E eu escutei assim, uma mãe falando, ela falou assim, eu já apartei muita briga, agora eu deixo, o que sobreviver eu crio. Tem um meme rolando desse, né, na internet agora. Verdade. Mas é difícil. Eu vim de uma família que só tinha mulher, né? Eu tenho irmã e tenho um monte de prima. No meu universo masculino, pra mim, é novidade, né? Quando nasceu eles, aí eu viro pro meu marido e falo, é assim mesmo, deixa eles. Mas eles vão se matar, mas deixa eles. Aí eu deixo também, entendeu? Eu não sei se aqui a Carol tem, a gente tá menino também. Hoje, eu falo assim, eu não me vejo mãe de menina, eu tenho 2 É, filhos também. A gente se acostuma tanto com o jeito deles, essa brincadeira tosca que eles têm, e a gente acaba. bruta, né? E eu, E e eu vivo um dilema terrível, porque eu tenho o Davi, que é moleque, que, mano, tá acordado, tá aprontando, nunca tá. E aí eu tenho a menina, então assim, tem que ele mesmo, ele tem que aprender qual é o limite dela. E muitas das vezes ele não quer saber, ele fica assim, você é muito chata, não sei o quê, mas inferniza ela o tempo todo. E ela, é, hoje, eles estavam aqui, chegou, eu dei um berro. Eu tava em reunião no telefone, saíram os dois do meu carro na minha garagem. E ele sujo, eles treinaram hoje, ele tava imundo, porque choveu, tava sujo. Ele teve a coragem de sentar na escada, porque a minha garagem subterrânea então tem escada. De sentar na escada, minha filha com a mochila pesada, e ele falando assim: você vai esperar eu arrancar minha meia, só pra ela ficar brava, sabe assim? Aí eu sim, peço pra ele, provocando. aí eu peço pra ele sair, ele não sai, aí eu pedi de novo, e eu dentro do carro, eu falei: eu tô em ligação, Davi, sai daí. Aí eu desliguei, eu dei um berro, eu falei assim: por que você faz isso? Nossa, mas ela é muito nervosa. E eu falei assim: a escada não é pra sentar, pra ninguém poder passar, mas puxar. É. É, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No futebol tem incentivo de, tipo, que nem tem a lei de incentivo ao esporte, lei Rei Pelé, essas coisas assim do governo? Como é que funciona? Ou é tudo particular mesmo? É tudo do bolso da mamãe e do papai. Tudo, gente. infelizmente. Uma coisa que eu ia falar para vocês, eu estava ouvindo vocês conversando, que eu entrei no meio da live, eu já peço desculpas. A Vivi estava falando e você estava falando, né? No clube eles tem a nutricionista, tem o outro. Assim, o futebol ele é muito visualizado por conta da mídia, por conta de estar na TV toda segunda e quarta, mas a realidade dele na base, na iniciação, pela maneira com que você falou da natação, eu acho que a natação está mil vezes luz na questão do atendimento ao atleta, assim, sabe? Porque tem muitos clubes, muitas federações, e todos eles muito precários de tudo. Entendi. Você tira os 5 aí que são Os clubes formadores ainda tem, né? Nutricionista. Mas assim, a gente fala que é tudo muito superficial, né? Que dá o basicão lá, tem psicólogo, que nem onde meu filho tá, tem nutricionista, psicólogo, agora tem convênio, tá com convênio e tal. Mas não é aquilo que cada um cuida do seu, né? A gente fala que o atleta, quem forma somos nós pais e não os clubes. É. Porque Porque eles vão formar um mesmo geralzão, né? Então, assim, mesmo clubes, por exemplo, o clube, ele não tem só natação, ele tem o vôlei, tem o futebol, tem a luta, tem a esgrima. Então, assim, o recurso que ele também é diluído para todos os esportes, não é que é só natação, Sim. né? Talvez um outro clube, talvez lá o pessoal de Americana, mas é os pais que se reúnem em associação e criam uma associação, e aí essa associação banca, vai atrás, né, de apoio da prefeitura e tudo, aí fica talvez só focado em natação, né? Em Osasco também tem a ADA que faz isso, mas geralmente você vai pegar um clube, né, que nem Pinheiro, São Paulo, ou o próprio SESI, né, o Paineiras, são clubes que também têm outros esportes, né? Mas o bom também é que eles têm, por exemplo, assim, a academia, uma puta academia, né, que o seu filho vai usar lá, mas é para todo mundo, né? Acho que o Então, esporte no tem os... geral, eu acho que assim, no Brasil hoje o esporte vai muito porque as famílias bancam. Porque se não fosse sim. família bancando, eu acho assim, assim, e mesmo assim já é bem difícil, né? Porque às vezes você Sim. atletas que já estão, né, já ganharam muitas coisas, não tem esse incentivo, né? Não Não. tem.
que nem em outros países que eles, né, dão tanto incentivo ao esporte, no Brasil é assim, correndo atrás de patrocínio particular, fazendo, né, Isso, fazendo rifa, né? A gente vê bastante rifa. Esse negócio de criar conteúdo também é para ver também. Por exemplo, a gente já tem já é o segundo ano que fechou com a loja Ritmo, que é uma loja meio especializada em natação, então já tem esse apoio. É pouco, mas já é um apoio, né? E os meninos também vão lidando com essa coisa dessa responsabilidade. Ó, já tem o patrocínio, né? Já assinou outro patrocínio, então, né? Vamos fazer. Então você também vai entendendo como é a realidade, né? E a natação, Isney, tem muito assim dos meninos terem eu quero evoluir para fora. Não. Então, isso foi uma descoberta muito legal que eu achei, né? Que quando eu entrei na natação, eu achei que era só nadar na piscina mundial e Olimpíada. Não. Hoje eu vejo que dentro do esporte, né? De qualquer esporte, mas no meu caso da natação, você tem caminhos que dá para você seguir, como a bolsa. Eu conheço não só um, mas vários atletas que conseguem bolsa até de 100% para estudar numa faculdade lá fora, né? Com ajuda de custo. Já conheço também gente que já foi, já voltou formado, e como é visto hoje o mercado de trabalho para quem é atleta de rendimento que estuda lá fora, é uma coisa assim que as empresas brigam por esses profissionais, né? Por esses profissionais, né? Faz a faculdade lá fora, que eles chamam de college, e volta já. Volta e volta. Na frente de muitos, né, que estão para cá. Porque hoje tem a skill lá que ninguém mais tem, que é esse negócio da disciplina, do comprometimento. Então, assim, isso foi uma coisa que eu não sabia. E foi uma coisa bem positiva. Né? Agora mesmo. Com possibilidades bem diferentes que ajuda, né? Que ajuda. Então, esse ano mesmo, um rapazinho que eu conheci lá, quando os meninos começaram a nadar no SESI, nadava junto, aí ele foi evoluindo. Foi campeão brasileiro, tá indo para os Estados Unidos com bolsa, vai continuar vinculado ao SESI e vai com bolsa lá estudar. O cara que era de Osasco, assim, lá, mas por causa do esporte. Talvez se não tivesse o esporte, não teria essa condição de estar indo, né? Tem vários que eu conheço que vai e volta. Tá treinando lá, se ele quiser continuar na natação. Não, ele vai para treinar. Ele vai para treinar num clube, numa faculdade de natação boa lá, que lá também tem a classe A e a classe B, né? Ele vai então, nadar no top. A parte de treinamento, de natação, lá, você acha que é muito superior ao treinamento aqui? Eu não conheço, né? Eu até tô querendo ver se os meninos vão fazer um swim camp lá para entender como é que é. Mas pelas outras mães que eu já conheci, faz a diferença. Ó, se você for ver, a seleção que foi pro Mundial, eu acho que 70% veio de a gente que tá lá fora, entendeu? Que já tá lá. Eu escuto também falar que o Brasil, ele tem um problema que é diferente dos Estados Unidos, que isso eu já percebi. É um gargalo forte. Educação e esporte não caminham juntos. Não caminha junto. E quando chega na idade da juventude, a partir dos 16, ensino médio e faculdade, não tem como. Né? É triste. O cara tem que escolher, ou ele vai para a faculdade ou ele continua no esporte. Os dois não caminham juntos. Então, muito disso, talvez a gente não ter tanto atleta e naquele período crucial, porque na natação o que acontece? Eles falam que a partir dos 17, 18 anos é que você vai saber se o cara é bom ou não. Porque nessa fase tá todo mundo crescendo. Tem uns que crescem mais, uns que crescem menos. Então, é até assim, engraçado, porque às vezes você vai num campeonato ali estadual ou brasileiro, você tem o cara lá de 1,80 m do lado de um cara de 1,40 m. E a natação, quanto mais força, maior você for, você chega primeiro, porque é tudo muito rápido. Então, eles falam que isso começa a equalizar a partir dos 17 anos, 16 anos. E é quando as pessoas desistem, porque não tem como fazer faculdade aqui e ser nadador. Os que fazem são guerreiros, assim, mas se você for ver do destaque nacional, são poucos. Eu vou até depois pesquisar mais sobre isso, assim. E muita gente desiste. Eu não sei se no futebol também acaba desistindo. Mas aí é o que eu ia te falar, Esnei, mas não muda muito da parte do futebol em si, porque eu vou te falar, o que mais pega para mim hoje é a questão da educação do meu filho. É o que mais pega, assim, porque hoje ele já tem dia que sai um pouco mais cedo, aí ele já tem dia que no inglês eu tenho que arrancar ele faltando 20 minutos para acabar a aula, porque o treino mudou de horário, ou porque... E aí... Eu vou tirando, mas aquilo vai me dando um nó, sabe assim? Eu tiro hoje, aí eu tiro depois, aí depois isso vira tema e debate dentro da minha casa com meu marido. Fala assim, pô, a gente investe tanto, né? Gasta-se tanto para isso e chega daqui a... ele tá no 8º esse ano, porque ele é do final do ano, então os meninos que ele joga, a maioria já tá no 9º e ele tá no 8º. Mas assim, vou conseguir manter ele no colégio que ele tá estudando hoje até o 9º ano. Não vou conseguir mais que isso, porque não... Agora, para mim, já é muito difícil linkar o que o colégio faz com o que o esporte do alto rendimento dele cobra dele fazer, né? Sim. Chega no ensino médio, é impossível você conseguir você vai ter que abrir mão, e aí eu falo assim, até que ponto, sabe? Isso compensa aqui no Brasil. Então, aí eu acho assim... É muito complexo, né? Eu pesquisei bastante e eu tive uma sorte, quando os meninos começaram a entrar na natação, lá em 2021, eu tive uma amiga que o filho dela foi estudar fora, já foi para a Olimpíada nadando, e ela me ajudou muito sobre essa questão dos estudos. O que eu sei, assim,
você conta no dedo no país escolas que apoiam no ensino médio, não tem. E eu tive uma experiência, foi quase 2 anos. Tem um colégio aqui em São Paulo que chama Colégio Avanço, e tem um outro colégio lá em Curitiba, que se você é atleta federado, tem umas leis, umas exceções que dá para você não precisar comprovar os, sei lá, os 200 dias letivos e tal, Sim. e você faz prova, faz trabalho. E se a escola tem isso lá no regimento interno dela, ela ajuda o atleta. Então, esse colégio Avanço, eles ficaram 2 anos nesse colégio Avanço e eles estudavam em casa. Porque eles chegavam para mim e falavam assim, eu vou ter aula de educação física, para quê se eu já tenho aula de educação física? Se eu já faço esporte? Eu vou ter aula de não sei o quê. Então, eles começaram a sentir que eles perdiam muito tempo no colégio, Isso. porque Sim. tinha outras coisas que não interessavam para eles do que português, matemática, história, geografia e ciências, que é no caso deles, né? E aí foi interessante esses 2 anos que eles ficaram aqui. Deveria ter, Esse né? ano, eles voltaram para a escola presencial, porque também abriu uma escola aqui perto que totalmente apoia o esporte, entendeu? Então, eu fui lá conversar com eles adoraram os meninos, e aí a gente conseguiu que encaixar, o horário super encaixou bem. Se viaja, se precisa sair mais cedo, se precisa, sem cobrança, vai fazer trabalho depois, vai. Então, eles voltaram para o presencial e eu vou ver como vai ser esse ano, mas, assim, com a vontade de que mais escolas sejam assim, entendeu? Verdade. Porque Mais escolas parceiras, né? Para incentivar o parceiras, esporte, né? porque acaba tendo uma competição. O que é mais importante, o esporte e lá fora não? Lá fora, quando você conversa com quem estuda lá fora, tudo é feito para se encaixar direito, assim. Com todo mundo que foi estudar lá fora, não sei Sim. o high school, né? Mas E a questão de você ter. Lá fora, pelo que eu estudei já e visualizo, o high school não muda muito. A questão do esporte pega no college, que é a universidade, que é onde eles competem mesmo Aham. e treinam e ganham as bolsas para treinar e fazer e tal, participar que deve se chamar também os campeonatos escolares, porque tem isso de faculdades e tal. Mas acho que a diferença é isso, né? Lá você pode ter todas as escolas de todos os bairros, estados e regiões, tanto dos Estados Unidos quanto você pega Portugal, você pega Europa, você tem o mesmo ensino básico, né? Então, Sim. assim, você não tem diferença do que o que o meu filho está aprendendo aqui, não é o que ele vai aprender lá, não é o que eu não vou ter que pagar mais aqui para ter isso, Sim. porque naquele. Então, como é um negócio muito equalizado, eles não têm essa dificuldade de conciliar. Aqui é muito jogado, né? Você coloca seu filho na escola E, pública, você não, fala e eu assim, eu não fui. posso ter o que eu vou esperar. E eu fui assim, eu falei, não, gente, os municípios tinham que abrir o olho para isso, né? Aí eu fui conversar lá na Secretaria de Educação, falou, tem essa lei aqui e tal. Não dá, não tem como. Não, a escola é mais importante. Aí eu falei, não Agora, entendeu nada assim, né? Eles Eu falei, colocam vai a ter que gente continuar no como se nós particular. não entendêssemos que a escola fosse importante, né? A escola é importante sim, É mas o esporte importante. também né? Cada um na sua importância. É, o negócio da integral piorou, né? Porque agora, ainda além de tudo, tem o integral, que ele sai em 2, 4 horas da tarde aí, que não tem como é, Não tem como fazer esporte, é verdade. E aí é onde desiste que você falou. É a é. hora que você tem que. Ou se você quer, né? Se você quer. Você quer muito ser nadador, você quer muito ser jogador de futebol. E aí você pensa que tem que vou abrir mão do estudo para fazer isso, mas um a cada tantos viram. E se eu não for esse um, mesmo dando o meu máximo, Agora eu vou mesmo falar uma trabalhando, coisa. treinando? Eu já pesquisei bastante também. Agora, eu vejo muitas pessoas que se arrependeram de parar de nadar do que gente que continuou. E mesmo que não virou, entendeu? Sim. Não, mas é porque o Sim. aprendizado fica para a vida, né? A disciplina, o Não, eu digo assim, eu conheço muitas pessoas mais velhas que eu já conversei, ou com pais, de atletas que pararam de nadar nessa fase de 14, 15 anos, e depois chega para os pais e fala assim, pô, você devia ter forçado um pouquinho mais, me arrependo de ter parado, do que ao contrário, de gente que continuou e mesmo que não virou lá na frente, entendeu? Virou, Então, Mas eu vou te falar que isso realmente é um negócio que a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente na fase que os nossos estão, assim, né? Chega a adolescência, eles abrem mão de muito mais coisa do que quando eram menores, né? Os sim, nossos competem desde os 6, 7, mas até então eles não têm vontade tem própria o no sentido assim, social, né? liberdade, ou tem os amigos, né? Eles vão na festinha que a gente leva, são os É. pais que Ah, colhem toda. eu já tô sofrendo, que eu tô pensando que agora começa a época das festas, festa de 15 Sim, toda a rotina, né? disso. E agora não, agora eles têm a personalidade sendo moldada, os hormônios à flor da pele, o futebol que, no nosso caso, assim, tem dias que é muito bom, mas tem dias que eles olham e falam assim, puta, hoje eu tenho que ir, né? É quase que na força do ódio, e vão machucado, e vão treinar, e os amigos começam a ter outros compromissos, outras coisas, e você sempre vai ficando de lado. Então é nessa hora que eu acho que o pai, se ele intervir de uma maneira colocar ele para pensar assim, sabe? Hoje você tá abrindo mão disso, mas olha, lá na frente,
se der certo ou se não der certo, você vai poder falar para mim, olha, se você tivesse feito e tivesse insistido, talvez eu tivesse outro futuro. Né? Esse é o nosso papel de mães de atleta, é isso, né? Incentivá-los ao máximo possível, para no final ter esse sentimento, independente se deu certo ou não, a gente te apoiou e valeu a pena. No final, tudo valeu a pena. Os seus reclamam que perdem ou não? Oi? Desculpa. Os seus reclamam, assim, de perder viagem da escola ou as coisas ou não? Não, eles vamos ver esse ano, até então não. Mas uma coisa que eu acho que eu aprendi com essa mãe mais velha, e também eu vi outro dia uma entrevista dos pais da Stefano Baldutini, que também já foi para Mundial, já é uma menina que estuda lá fora e que pode ser uma grande promessa na Olimpíada, você ter que proporcionar, para ajudar a não desistir, o social ser dentro de onde eles estão. Eu não sei como que é no futebol, mas na natação a gente consegue ter, apesar da rivalidade, de serem rivais, mas, por exemplo, eles estão juntos desde o petismo. Então, por exemplo, eu conheço mães do Corinthians, do Pinheiros, que os meninos vão crescendo e vai pegando uma amizade com os do próprio clube e às vezes dos outros. Então, proporcionar momentos desse social com os próprios atletas, né? Essa mãe mesmo contou no podcast que chegava na sexta-feira à noite, ela fazia pizzada em casa e os atletas iam lá, dormiam lá e depois ia todo mundo treinar no outro dia junto. Então, assim, você começar a trazer, tirar um pouco do social mais da escola e trazer mais ter mais o pessoal do esporte. Mais intencional com os pais, sabe? Os pais fazerem intencionalmente, assim, para ajudar a conviver nessa fase da adolescência. Dica, né? É uma grande dica, né? Eu vi duas mães falando isso e eu achei interessante, assim, que dá para pensar. A Márcia, acho que é Márcia o nome dela aqui, ela colocou assim, né? E alertar também eles e não deixar eles esquecerem exatamente isso, né? Ó, que muitos queriam estar no lugar deles, Sim. né? Muitos querem estar e não tem condições, ou o pai não consegue levar, a mãe não consegue ajudar, e eles acabam ficando pelo meio do caminho. Então, mesmo na hora que a gente pensa que é mais, hoje eu não queria, hoje eu queria ir para casa, ou fala assim, olha, cuidado, tem gente que queria estar no seu lugar, então você é privilegiado dentro de onde você se encontra, né? Trazer esse convívio e assim, eu desde quando começou, tenta sempre fazer, ganhando ou perdendo o campeonato, quando acaba um campeonato, uma fase mais difícil assim, trazer também momentos de prazer, sabe? Tá sempre celebrando para eles também terem essa lembrança do que foi bom e também, então, sabe, aquilo que ele mais gosta, tomar um sorvete. Eu lembro uma vez, até hoje, que a gente foi no campeonato e eles foram bem, assim, aí vamos parar na sorveteria e cada um tomou um milkshake desse tamanho, assim, sabe, para ficar com aquela coisa gostosa também, né? Não só com sensação da família, né? Do prazer da família, do prazer, do cumprir uma missão e tá sendo divertido. Isso todo mundo que é mais velho de pais fala assim, de filhos, que tem que trazer a diversão para dentro do esporte, né? Os próprios técnicos falam, tem que se divertir, tem que se divertir. Aí eu ficava assim, como assim se divertir? Tem que ser divertido. Esses pais mais velhos, com certeza, eles, assim, mesmo a gente, todos os perrengues e corre para lá e corre para cá, da loucura que a gente fala, nossa, não tô aguentando mais, com certeza quando passa, deve passar. Sente saudade. Sente falta. Eu acho que todos eles falam, né? Quando para, então, é muito engraçado. É verdade. Quando eles alçam um voo sozinho, aí fica aquela saudade da... Se a gente sente saudade da época que eles eram pitiquinho, imagina a hora que eles não estiverem mais com a gente. Então. Com certeza. E aí vamos com as dicas, então você já tá dando várias dicas aí, né, Isley? Tomara que esteja contribuindo, né? Tá não, mas é importante, não é mesmo? Então é isso, acho que tem que procurar escolas parceiras. Às vezes tem clubes que já têm um acordo com as escolas. Eu conheço clubes aqui em São Paulo que têm acordos, então fica um pouco mais leve. Mas é aquilo que também ela falou aqui, né, da qualidade. Eu acho assim, que eu tenho uma opinião assim, que quando a coisa é técnica, amanhã depois o que eles têm que fazer é não perder o interesse de aprender. Sabe, da curiosidade de aprender, de se esforçar ao máximo. Mas depois, se quiser ser médico ou se quiser ser advogado, tu faz um cursinho, vai estudar não sei o quê e pronto. Isso eu tô até vendo com o meu mais velho, entendeu? Que enfocou que quer fazer uma carreira militar e tá lá estudando que nem um louco, como nunca estudou na vida dele, entendeu? Então, assim, quando a coisa é técnica, eu acho que tem solução. O duro é essa formação mesmo que o esporte dá, que eu acho que é muito positivo, assim, né? De você lidar com a frustração. Eles estão no oitavo. Eu falo assim, o meu foi pro nono agora. Eu penso assim, ele teve já a base, questão de escrever bem, da parte de matemática. Eu acho que daqui para frente, é o que você falou. Hoje, daqui para frente, o que ele vai aprender é mais aquela parte técnica que talvez, se ele quiser fazer uma medicina, quiser ser engenheiro, mais para frente, dá tempo dele, que nem você disse, fazer um cursinho e recuperar isso. Então, assim, mas eu acho assim, o principal, que hoje no Brasil deveria se tomar mais cuidado, é essa base, a criança saber escrever bem, interpretar um texto bem, ter
a base da matemática, que muitas vezes não tem. Os nossos, só de ter isso, eles já estão 95% na frente de muita gente. Eu acho que hoje, se ele, tipo, olha, ele vai para o ensino médio um pouco mais fraco, mas daqui 3 anos desistiu do esporte e quer fazer uma faculdade, dá tempo de oportunidades, né? Deixa eu te falar uma coisa que uma mãe falou para mim que eu achei genial. Isso ela falou para mim em 2021. Ela falou para mim o seguinte, ó, se você tem pretensão que seu filho vai estudar lá fora não quer saber se ele estuda no Anglo, se ele estuda no Mackenzie ou se ele estuda no colégio público, ele que vai querer ver as notas. Então, às vezes você tá lá se matando pra estar numa etapa da vida e às vezes não é isso que importa. O tempo dele de piscina mais as notas dele lá do boletim vai garantir uma faculdade tal pra ele. Não, não é só isso, é o tempo dele de piscina, a nota do boletim, o curso extracurricular que fez, a creche que visitou, o trabalho social que se envolveu, é o que... E assim, agora, o estudo tem que correr né? atrás depois, né? O esporte tem esse time, né, Slay, que você falou. Querendo não se passar o time do esporte e depois fica... Ela falou, agora, do estudo dá para correr atrás. Depois, óbvio que a gente tem que dar importância para os dois, né? E, assim, agora o inglês é importantíssimo, né? Qualquer vislumbre que você queira até ir para mundial, ir para jogos sul-americanos, você tem que ter outra língua, não tem jeito. Então, isso aí, o ano passado eu priorizei bastante o inglês, assim. Então, acho assim que se tiver que encaixar alguma coisa, o inglês é o que o inglês é prioritário. É o que pega, né? Mas é inglês lá, mas tá difícil. É para tudo. O Davi faz, o Davi faz, ele fala bem, mas ele reclama, porque ele fica assim, ai, mas eu vou falar de novo. Eu falo, vai, como é que dá a entrevista? Mas hoje em dia tem muita coisa online legal, assim. Meus filhos fizeram ano passado um curso online, a aula online, e foi muito bom, me surpreendi. Dá o nome aí, dá dicas pra gente do curso, você lembra o nome? Tem o Fluency, tem Open English, tem... Open English aparece sempre pra mim, eles são com uma coisa legal também, com adolescente e criança. Então, e aí eu botava assim, eles estudavam 4 vezes por semana, era 1 hora, 4 vezes por semana, vai lá, não quero nem saber, e você consegue, esse que eles fizeram, era legal que eu que marcava. Então, assim, sabe, dava uma brecha na agenda. Você não precisava ser toda terça e quinta, das 9 às 10. Então, disponibilidade. Você marcava no dia. Então, hoje sobrou um espaço, marcava 5 horas da tarde. Vai fazer. Ou amanhã, ou sábado, domingo. Qualquer dia da semana você podia fazer. De qualquer horário. Quase 24 horas. Das 7 da manhã às 10 da noite. Então, foi interessante, assim. Isso aqui pega. A Márcia falou de novo. Eu subi aqui uns comentários. O filho dela joga em Portugal. Né, tem 20 anos, joga em Portugal e ele não conseguiu terminar os estudos, né? Não conseguiu estar na faculdade, porque é o que pega mesmo, né? Você escolhe, porque é difícil você conseguir conciliar isso aí no mesmo tempo, né? Ou deixar para mais tarde, para quando aposentar, né? Isso aí. Se tá jogando em Portugal com 20 anos, tá bem, né? Ó, tá legal. Boa sorte para ele, Márcio. Quando aposentar, vai fazer uma faculdade, um curso aí para seguir outra coisa. E agora, um recadinho, eu acho, né, meninas, pra dupla, Vitor e Pedro, pros seus atletas. Ó, um recadinho pro futuro, imagina. Pois. Quer me falar um recadinho pro futuro? Pro futuro, assim, a gente fala pra sua dupla, né? Pros meninos. O que você diria? Como que é ser mãe deles? É maravilhoso, assim. Eu entrei nessa de cabeça e tento me divertir também, aprender bastante e poder contribuir, né? Tem vocês, a gente faz parte também de uma outra comunidade que chama Pais de Atleta, ou mesmo lá no clube a gente eu troco bastante ideia quando nos campeonatos contra as mães, e tento sempre também conversar muito com outros pais de jovens mais velhos para tentar entender que caminho pode surgir, né? Não só Olimpíada, né? Mas o que pode dentro do esporte eles podem estar fazendo. E é bastante coisa, viu? Isso foi uma coisa que eu fiquei bem surpreendida, assim, sabe? Desde empreender até estudar fora, que eu nunca tinha nem imaginado, né? Mas hoje eu já consigo. Pode ser um bom caminho, né? Então, e tentar, assim, curtir o presente, dar sempre o melhor. Eu como mãe, ele como os atletas, né? Hoje, na natação se fala muito que se ganha no treino, né? No treino que você vai melhorando mesmo para você poder chegar lá, né? E os meninos, eles vão aprendendo isso na prática. Hora com dor, hora com amor, mas tá sempre evoluindo e aprendendo, né? Legal. Muito bom. A gente pegou várias dicas aqui, foi muito legal. É isso que você fala de conversar com os pais mais velhos, eu acho que assim, fundamental, porque assim, eles já acertaram e erraram muito, então às vezes a gente pode deixar de errar segundo os exemplos deles, né? E eu acho assim que pra gente, eu não sei, mas eu não conhecia nada da natação. Então, assim, eu aprendi a conhecer a história dos meninos, a sua história. Você realmente é uma mãezona, né?
e vai atrás de comida, de suplementação. Então, assim, tudo, sono, né? Hoje é o mal do século. Cuida de tudo, né? Tem que dormir às 8, 9 horas por noite. Como é que você vai encaixar, né? Sono nada, né? A gente fala que você só no nada, a gente só não entra em campo. Fora. Você sabe que eu nadei? Eu fiz uma maratona. Tá em 2023, eu treinei 2 meses e fui fazer uma maratona. Eu falei, vou entender o que eles passam aqui. E aí eu consegui encaixar lá no clube onde eles treinavam. Tinha uma raia que dava tempo de treinar. Aí eu treinei, a técnica me passou o treino, a técnica deles até, a Lari. E eu fazia, e depois eu me desafiei, fui nadar 500 metros no mar, achei que ia morrer. Nossa, gente, foi o desafio mais louco, assim. Acho que depois de Paris Gêmeos foi o desafio mais louco da vida. Mas eu consegui fechar a prova e entendi como a mentalidade, nesse dia, eu descobri que a nossa mente é tão poderosa quanto o treino físico, né? Porque realmente a minha mente queria que eu me afogasse lá e desistisse. E eu falei, não vou, controlei a mente e fui. Então, foi bem legal, assim. E mesmo o processo de treinar, né? Contar azulejo na piscina que eles falam, né? Porque imagina você nadar 8.000 metros numa piscina de 25 metros, cara, é muito chato, assim, né? Deve ser, né? Aí eu nadava 1.500, 2.000 já, assim, suando, né? Puxado. E no dia dessa prova, os meninos, como que ficaram? Foram ótimos. Foi no dia que eu nadei 500 metros, um deles nadou 3.000 no mar. Esse dia eu falei assim, gente, essa mãe é louca. Ele tinha 9 anos. E 500 metros você vê a boia, você vê voltando, 1.000 metros também, mas 3.000 metros, ele foi embora, assim, e foi embora, e você não via mais ninguém. E passava o tempo, eu falava assim, gente, cadê ele? Não chega. Depois de 40 minutos ele chegou feliz da vida. Falei, mãe, agora eu quero nadar 500. Vó, posso? Eu falei, pode, vai. Mas foi legal esse dia, assim, foi interessante, assim, como mãe, né? De falar assim, me largar no mar, assim, tudo bem, tá seguro, tudo, mas tá lá, não deixa de estar no mar, nadar 3.000 metros no mar adentro, né? Pequenininho, né? Parecia um pinguinzinho, mas deu tudo certo. Que legal. Um prazer falar com você. Foi muito Obrigada, gostoso viu, menina? ver. Sabe que eu tenho uma curiosidade? E vocês, são vocês, assim, que vocês perguntaram para mim da concorrência de atletas e tal. Vocês são amigos, os pais, os atletas, assim, ou tem muita rivalidade? Como é que funciona no futebol? Nós três, a gente pode falar que somos exceções. Tem, né, grupos de amizade, mas também tem muita disputa, né? Infelizmente, às vezes não é um ambiente tão gostoso, né? Hoje eu não tô mais no clube com as meninas, tô no outro clube. Lá também tem, mas assim, ainda não estou no mesmo clima que eu tinha quando a gente estava no mesmo clube, mas tem muita disputa e às vezes acabam alguns pais passando para os filhos, que é triste, né? Uhum. Eu vi que teve um time que não deixou os pais entrarem, né? Teve umas confusões. O futebol perde um pouquinho. Disputas, né? Disputa entre pais, disputa dentro do time, fora o que você tem que disputar contra o outro time. Então, assim, precisa ter a cabeça muito no lugar, assim, de tratar bem, de explicar que o outro que tá entrando no seu lugar, ele tem que ir bem também para o seu time ir bem, porque é muito coletivo, né, o futebol. Às vezes você tem que sair, às vezes você tem que sair porque você não tá bem. E aí tem que entrar alguém no seu lugar. E corre o risco dessa pessoa ir melhor que você e talvez ser mais visto. Então, é um psicológico que precisa estar bem alinhado. Porque, por exemplo, a natação é assim, é tudo ali, né? Você tem que pegar seu índice, senão você não vai. Você tem que fazer seu tempo, mas no futebol fica na cabeça do treinador. É um pouco assim, será? Você tem que estar... Ele tem a decisão, né? A decisão é dele. Entendi. Só vai 20, 23, 25, né, para cada jogo. E às vezes o grupo tem 50. E, né, mas você não tem métrica, né? Que nem na natação vai os 20, tem 150, mas vai quem conseguiu isso. Na verdade, você não, amiga, não tem. Não tem. Poderia ter alguma métrica, sim. Não, mas o futebol não tem, né? Ou é assim, às vezes um técnico adora o seu filho vai ser titular dele. Aí muda o técnico já não gosta do jeito que seu filho joga, e vai ser e não tem. Exato. E às vezes você tem, a gente como mãe, às vezes eles querem, né? Agora, no entanto, que eles estão um pouquinho maior. Uma explicação, porque assim, aos olhos é como se eles estão sendo injustiçados. Né? Eu tô treinando melhor, eu tô indo melhor, mas tá indo fulano. E aí entra a gente, né? Com essa capa que a gente veste de tentar, né? Mostrar a força para eles, resiliência, né? O esporte é assim, você vai se frustrar, mas não desiste. Porque, infelizmente, se eles querem, né? Tá no futebol, vão passar por alguns sentimentos que não tem muita explicação, né? No caso do goleiro só é um pouquinho pior, porque às vezes você é muito bom. Porque você é bom, você é técnico, mas você tem 1,70. O outro não é tão bom, mas tem 1,80. Acabou. Não tem. 99,9% dos técnicos escolhem o menino grande. Então, porque assusta o outro time, porque demonstra imponência dentro do jogo, porque a competência técnica ela vai vir na mesma época que você falou que vem da natação, 16, 17, quando começa a ter a igualdade de tamanho, força. Enquanto eles estão nesse
nessa montanha-russa aí de hormônio e de crescimento, aí o goleiro sofre um bocado. É uma estrada longa, assim, porque isso começa a acontecer com 12, 11 anos e vai até os 15, 16, que é quando você tá terminando, né, a sua parte de crescimento, assim, é puxado. Poderia ter uma entender também. quantos pênaltis você pega, quantos gols você faz, mas não tem. Gente, um monte de mãe aqui mandando mensagem super legal. Mãe do basquete, mãe do handball, do vôlei. Tem uma aqui que falou que ela tem no handball e também a menina dela na natação paralímpica. Então, assim, então, gente, para todo mundo que está mandando mensagem. Depois eu falo com você. A gente quer saber um pouco mais dessa parte do esporte paralímpico, tá? E assim, nossa, muito obrigada a cada uma que está mandando mensagem aí, que é independente da modalidade. O amor de mãe é igual em todas as modalidades. Todo esporte, né? Todos eles, né? Ó, tem até no Japão, a Alexandra no Japão. Que legal. Você sabe que eu fiz uma amiga no Japão? Foi muito legal. O Instagram me deu uma amiga que é mãe de nadadora, ela é brasileira, casada com japonês, o menino dela é japonês e nada muito. E aí eu fico trocando figurinha com ela, como é que é a natação lá. Não é à toa que o Japão é desse jeito também. Não tem moleza, não. Não tem férias, não. Eles só param dia 31 e dia 1º e vai direto o ano inteiro. Muito doido. É verdade. Ela tá indo. E é bom também que o japonês é um outro nível, né? É outro nível. É outra, né? Outro patamar. Não são seres normais, não são. Mas é legal ver também o filho dela desenvolvendo, indo pra seleção, muito legal. E essa possibilidade que a internet nos dá, né? De aproximar um canto, outras modalidades. É super importante, assim, esse trabalho de realmente conscientizar a mãe, o pai e a família de atletas, né? Tem coisa boa, dicas, trocar. Isso aí, deixar um pouquinho mais leve, né? Uma apoiando a outra. Não, os memes de vocês são maravilhosos. Nossa, a gente se identifica com todos. Quem é que caça os memes aí? A Gi, vamos dar o mérito, a Giovana. Essa de hoje lá, a mulher toda assim, é mãe de atleta, sou eu. Ela tem um feeling e o sexto filho. Não, ela... Qualquer coisa engraçada, sabe? É o que eu sinto no meu coração. Você viu aquele... Eu falei, é daquele jeito mesmo, a mãe se lasca, filha. A mãe A ideia do podcast foi criada exatamente por isso, porque era tanta pérolas nas arquibancadas que a gente falou, não, a gente precisa criar um podcast para poder, né, passar isso para frente e dividir com outras mães. Eu tenho uma pérola, gente. Uma vez eu filmei a pessoa errada, não era meu filho. Quando ele foi ver, não era nem o gêmeo errado, era outro filho. Era imagina de toca ali, eu já tô ficando meio cega. Agora eu preciso com o João de longe também nessa hora de perna. Mãe, não sou eu, mãe. Eu falei, desculpa, filha.